Você já imaginou abrir o aplicativo do seu banco e ver dinheiro caindo na conta sem precisar trabalhar nenhum minuto a mais? Marcos também achava que isso era impossível até o dia em que descobriu o poder dos fundos imobiliários. E antes que você pense, isso não é para mim, deixa eu te contar. Ele começou com apenas R$ 10. R$ 10 que hoje se transformaram numa renda mensal de mais de R$ 4.000. E tudo isso sem sorte, sem herança e sem precisar ser especialista em finanças. Agora, se você quiser que esse tipo de conteúdo continue aparecendo para você, comenta aqui embaixo, eu quero aprender a investir, e já compartilha para mais gente ver, porque esse vídeo pode mudar o modo como você enxerga o dinheiro. Marcos era como a maioria. Deixava o dinheiro parado no banco achando que estava seguro. O problema é que segurança sem rendimento é ilusão. A inflação come o seu poder de compra e o banco lucra com o que você deixa parado. Um dia, ele viu uma propaganda dizendo que dava para começar a investir em imóveis com o preço de um lanche. Achou que fosse golpe, mas decidiu pesquisar. Descobriu os fundos imobiliários, os famosos FIIs, e percebeu que podia ser dono de pedacinhos de shoppings, galpões e prédios alugados, tudo através da Bolsa de Valores, recebendo aluguel todo mês sem dor de cabeça com inquilinos. Nos primeiros meses, Marcos investiu de forma tímida. Comprava uma cota por vez, às vezes duas, e todo mês pingava na conta um valor pequeno, R$ 28, R$ 35, R$ 50. Parecia pouco, mas era o começo de algo grande. Ele percebeu que aquela renda era previsível, recorrente, e que quanto mais cotas comprava, mais aluguéis recebia. Foi quando entendeu a tal escadinha dos investimentos. Cada degrau representava mais liberdade. 2 anos e meio depois, o que era um trocado virou R$ 4.000 mensais. E o mais impressionante é que ele não mudou de emprego, não abriu empresa, apenas mudou o destino do dinheiro. No caminho, Marcos aprendeu que investir não é um privilégio de quem tem muito, e sim uma ferramenta de quem quer crescer. Com R$ 10, qualquer pessoa pode comprar uma cota e se tornar sócia de empreendimentos que movimentam milhões. É literalmente fazer o dinheiro trabalhar para você. E se ainda acha que isso é conversa, pensa comigo. O que é mais inteligente, deixar o banco usar seu dinheiro e te pagar quase nada, ou você usar o banco para investir em algo que te paga todo mês? É uma inversão de lógica. A partir desse pensamento, Marcos decidiu que nunca mais deixaria o dinheiro parado, porque dinheiro parado é dinheiro perdendo valor. Uma das coisas que mais motivavam Marcos era ver a evolução mês a mês. Ele começou a anotar tudo. Quanto investia, quanto recebia, quantas cotas tinha. E cada vez que os dividendos aumentavam, ele reinvestia. Esse hábito simples criou o efeito bola de neve. E sabe o que é melhor? Os aluguéis dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, diferente de um imóvel físico, onde você paga até 27,5%. Isso significa que todo o rendimento cai limpo na conta. E é justamente essa renda limpa que ele usa hoje para pagar o financiamento do apartamento, a luz, a água e o condomínio. Muita gente pergunta se o governo não vai acabar com essa isenção. Marcos explica que não é um favor, é estratégia econômica. Os fundos imobiliários geram empregos, movimentam o comércio e incentivam a construção civil. O governo ganha indiretamente com impostos sobre o consumo e as atividades desses empreendimentos. Ou seja, é vantajoso para todo mundo. Quando você investe em um fundo, está ajudando a girar a economia e, ao mesmo tempo, garantindo sua renda. Essa compreensão foi um divisor de águas para ele. E é aí que entra o primeiro grande conselho. Entenda o porquê das coisas. Não invista só porque alguém disse que é bom. Outra vantagem que fez Marcos se apaixonar pelos fundos foi a liquidez. Vender um imóvel físico pode demorar até 16 meses, enquanto uma cota de fundo imobiliário você vende em 3 dias úteis. Essa agilidade dá liberdade. Ele percebeu que podia diversificar, comprar diferentes fundos e ajustar a carteira conforme o mercado. Isso eliminava o medo de ficar preso num investimento. E quanto mais estudava,
mais via que o segredo não era correr risco, mas escolher bem. Por isso, ele criou um filtro simples para selecionar fundos sólidos que qualquer pessoa pode usar. O primeiro critério que ele olha é o patrimônio líquido. Fundos com mais de 500 milhões de reais são mais estáveis. Depois, observa a liquidez diária. Pelo menos R$ 1 milhão negociados por dia garante facilidade para comprar e vender. Em seguida, vem o P dividido por VP, preço sobre valor patrimonial. Marcos aprendeu que o ideal é ficar entre 0,85 e 1,15. Abaixo disso, pode estar barato, acima disso, pode estar caro. E é aqui que entra a estratégia. Comprar bons fundos quando estão descontados. Ele aproveitou, por exemplo, quando o XPML11 estava 13% abaixo do valor justo. Esse fundo, o XPML11, é focado em shoppings. Ele paga em média 10,85% ao ano e tem vacância de apenas 4%, o que significa que 96% das lojas estão ocupadas e gerando renda. Já o MXRF11 é um fundo de papel que investe em títulos do mercado imobiliário como CRIs e LCIs e paga cerca de 12% ao ano. O KNCR11, também de papel, é ainda mais conservador, gerido pela Kinea, do Itaú, e tem histórico estável de pagamentos. Juntos, esses dois garantem rendimento com segurança, enquanto o XPML11 oferece potencial de valorização com os shoppings. Depois ele adicionou o KNR11, que é híbrido. Tem prédios corporativos e galpões logísticos, e o HGLG11, focado em logística. Esse último paga por volta de 8,50% ao ano e é conhecido pela qualidade dos imóveis e gestão eficiente. Assim, Marcos montou uma carteira diversificada, equilibrando risco e retorno. Ele costuma dizer que cada fundo é como um funcionário. Um trabalha no shopping, outro no galpão, outro no escritório. Todos juntos trabalham para ele, e o salário que esses funcionários pagam são os dividendos mensais. E agora, enquanto muitos ainda reclamam que não sobra dinheiro para investir, Marcos prova que disciplina vence qualquer desculpa. Ele começou com R$ 10, foi reinvestindo e hoje colhe os frutos. E se você está aqui ouvindo essa história, esse é o momento de agir. Não deixe para depois. Comece com o que tiver, porque o tempo é o melhor aliado dos juros compostos. Cada mês que você adia é um degrau a menos na sua escadinha financeira. Então, comenta aqui embaixo qual seria sua meta de renda passiva e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora. Marcos percebeu que investir não era mais sobre ganhar dinheiro rápido, mas sobre construir uma base sólida. Cada cota que ele comprava era como um tijolo da sua liberdade. Ele não se preocupava com o preço de cada fundo no curto prazo, porque sabia que o segredo estava no tempo. Quando os amigos comentavam sobre investimentos da moda, ele continuava firme na estratégia dos fundos imobiliários, porque sabia que renda previsível é o verdadeiro luxo da vida moderna. Todo mês, os aluguéis caíam na conta, e ele via o poder dos juros compostos agindo de forma silenciosa e constante. Era a recompensa por ter paciência quando os outros desistiam. Com o passar dos meses, ele aprendeu a lidar com a volatilidade. Quando via o valor das cotas cair, não se desesperava. Lembrava que o importante não era o preço do fundo, mas a renda que ele gerava. Essa mentalidade protege o investidor do erro mais comum: vender na baixa por medo. Marcos entendia que os aluguéis continuavam entrando, mesmo quando as cotações variavam. Essa constância é o que separa quem alcança a independência financeira de quem vive correndo atrás de milagres. Ele começou a ver que o verdadeiro investimento não é em fundos, mas em conhecimento e consistência. E isso ninguém tira de você. Ele também entendeu a diferença entre ativos e passivos. Um imóvel físico pode virar um problema quando fica vago, porque continua gerando custos. Já os fundos imobiliários são ativos puros, geram renda mesmo quando você não faz nada. E se um locatário deixa de pagar, outros continuam. A diversificação dentro dos fundos protege o investidor. Em vez de depender de um único aluguel, Marcos tinha dezenas de imóveis trabalhando para ele, espalhados pelo país.
galpões em São Paulo, shoppings no Rio de Janeiro, centros comerciais em Minas Gerais. Tudo isso em uma única carteira. Essa é a força da diversificação geográfica. Uma das coisas que mais o encantou foi a transparência. Todo mês os fundos divulgam relatórios mostrando onde o dinheiro foi aplicado, quais imóveis estão rendendo e quais projetos estão sendo desenvolvidos. É como ter um condomínio administrado por especialistas, mas com você no papel de sócio. Ele não precisava se preocupar com manutenção, impostos ou inquilinos, porque tudo isso já estava incluso na taxa de administração. E o melhor, essa taxa é mínima perto da tranquilidade que oferece. Enquanto amigos se estressavam com problemas de aluguel, Marcos apenas via o saldo aumentar mês após mês. Certo dia ele fez uma conta simples. Se quisesse viver de renda, precisaria cobrir todas as despesas fixas com os dividendos. Começou então a listar tudo: moradia, alimentação, transporte, lazer. Descobriu que, com R$ 4.112 mensais, já poderia pagar moradia e contas básicas. Esse foi o ponto de virada. Ele entendeu que independência financeira não é ser milionário, é ter liberdade para escolher o que fazer com o próprio tempo. O resto é consequência. E é por isso que neste vídeo você precisa entender. Não é o quanto você ganha, é o quanto você investe com propósito. Mas é claro que nem tudo são flores. Marcos também viu fundos enfrentarem crises. Durante a pandemia, por exemplo, muitos shoppings fecharam e os pagamentos caíram. Em vez de se desesperar, ele aproveitou para comprar mais barato. Sabia que, assim como na vida, o mercado passa por fases. E quando tudo reabriu, os rendimentos voltaram ainda maiores. Essa é a mentalidade de investidor de verdade. Ver oportunidade onde os outros veem problema. Ele aprendeu que paciência e visão de longo prazo são mais importantes do que qualquer taxa de retorno. E essa lição ele leva até hoje. A cada novo investimento, Marcos reforçava um princípio. Só coloque dinheiro onde você entende. Ele lia relatórios, acompanhava as notícias do mercado e comparava indicadores. O patrimônio líquido, a liquidez e o P sobre VP viraram seus melhores amigos. Também passou a acompanhar a vacância. Quanto menor, melhor. Aprendeu a analisar o histórico de dividendos, buscando fundos que mantinham ou aumentavam os pagamentos ao longo de 4 anos ou mais. Isso dava confiança. Quando um fundo mantinha bons resultados mesmo em tempos difíceis, ele sabia que estava no caminho certo. E você que está ouvindo agora talvez se pergunte: por onde começar? A resposta é simples: comece pequeno, mas comece. R$ 10 podem parecer pouco, mas são suficientes para entrar no jogo. O importante é o hábito, não o valor. Assim como Marcos, você vai perceber que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais transformador. E se está gostando desse conteúdo, aproveita para se inscrever, deixar o like e comentar: eu quero minha escadinha financeira, porque isso ajuda o canal a crescer e me mostra que você quer continuar aprendendo sobre investimentos acessíveis. Com o tempo, Marcos percebeu algo que poucos falam: os fundos imobiliários também valorizam. Além dos aluguéis, as cotas sobem de preço conforme os imóveis se valorizam e a economia melhora. Isso cria um duplo ganho: renda mensal e aumento de patrimônio. Ele começou com cotas a R$ 100 e hoje algumas já passam de 150. E tudo isso reinvestido aumenta ainda mais o efeito dos juros compostos. É por isso que ele chama sua carteira de máquina de renda. A cada mês, ela produz mais e mais de forma previsível e automática, como uma engrenagem que nunca para de girar. Essa previsibilidade trouxe paz mental. Enquanto muitos vivem na correria do mês seguinte, Marcos sabe exatamente quanto vai receber. Essa sensação de controle financeiro muda a forma como você enxerga a vida. Você não vive mais com medo do imprevisto, porque tem uma base sólida te sustentando. E o mais bonito é que ele construiu tudo isso sem atalhos, sem fórmulas mágicas, apenas com disciplina. É uma história real, possível e que pode ser a sua também. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, comenta aí. Qual seria o valor ideal de renda passiva para mudar sua vida?
Marcos percebeu que o que mais muda na vida de quem aprende a investir é a sensação de controle. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre liberdade. É olhar o extrato e saber que aquele saldo não veio de horas extras, de acordar cedo ou de enfrentar trânsito, mas sim de escolhas feitas com consciência meses ou anos antes. É quando o dinheiro deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Ele entendeu que, no fundo, o jogo financeiro é mental. Quem domina o medo e a ansiedade, domina também os resultados. E isso serve para qualquer pessoa, inclusive você que está assistindo agora, e talvez ache que investir é coisa de gente rica. A virada acontece quando você percebe que o tempo é o maior ativo que existe. Quanto antes começar, maior será o efeito dos juros compostos. Marcos costuma dizer que o tempo é como um vento a favor. Sopra mais forte para quem levanta as velas cedo. Aqueles R$ 10 que ele investiu há mais de 2 anos e meio, hoje valem muito mais porque cresceram junto com o conhecimento e a disciplina dele. E não é coincidência. É matemática. Cada reinvestimento que ele fez multiplicou os resultados. Hoje, os R$ 4.112 que caem na conta todos os meses são a prova viva de que constância vence qualquer salário fixo. E talvez você pense, mas eu não entendo nada de fundos imobiliários. Marcos também não entendia. Ele aprendeu errando pequeno. Lia, assistia vídeos, perguntava, testava, investia pouco e, quando acertava, reinvestia. O segredo não é ter todas as respostas, mas estar disposto a aprender. E quanto mais você entende, menos medo sente. O medo é filho da ignorância, e o conhecimento é a melhor cura. Ele sempre diz que cada cota comprada é um diploma conquistado na faculdade da vida financeira. E o melhor, nessa faculdade, o professor é o tempo e o pagamento é em renda passiva. Depois de tanto aprendizado, Marcos criou uma regra simples que aplica até hoje. Toda vez que recebe qualquer dinheiro, separa uma parte para investir. Mesmo que seja pequena, ela vai para a carteira de fundos. É o que ele chama de plantar todo mês. Ele entendeu que investir não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você faz o que tem render. E isso vale para qualquer renda. Com o tempo, o hábito se torna natural. E quando você menos percebe, a colheita chega. O primeiro degrau é o mais difícil, mas cada passo depois fica mais leve. E no fim, a escadinha da liberdade não é feita de números, é feita de persistência. A jornada dele mostra que riqueza de verdade é poder dizer não para o que não faz sentido. É poder escolher. Escolher trabalhar porque quer, não porque precisa. Escolher viver com propósito, não por obrigação. Os R$ 4.000 mensais que ele recebe hoje pagam contas, dão segurança. E mais importante, mostram que ele está no caminho certo para nunca mais depender de ninguém. E você pode estar pensando, mas será que dá para viver só disso? A resposta é sim, desde que você entenda que não é um milagre, é um processo. Um processo que começa com R$ 10, passa pela disciplina e termina na independência. Agora imagine você, daqui a 2 ou 3 anos, abrindo o aplicativo e vendo seus próprios dividendos crescendo mês após mês. Imagine olhar para trás e perceber que tudo começou com uma simples decisão: parar de deixar o dinheiro parado. Essa é a virada de chave que transforma sonhos em planos e planos em resultados. Então faz o seguinte: comenta aqui embaixo quanto você gostaria de receber por mês de renda passiva. Assim, eu sei até onde você quer chegar e posso criar novos vídeos para te ajudar a montar sua carteira passo a passo. E já deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa sair do zero. Tem muita gente que acha que não dá para investir com pouco, e você pode ser a pessoa que mostra o contrário. Mostra que, com R$ 10, disciplina e paciência, dá para construir uma vida inteira de tranquilidade. E para encerrar, lembra do que Marcos sempre repete para si mesmo: dinheiro parado é sonho adiado. Cada real que você deixa dormindo na conta é um degrau que você deixa de subir. Então, faz o seu dinheiro trabalhar por você. Comece pequeno, aprenda, ajuste, continue. Porque se ele conseguiu transformar R$ 10
em uma renda de R$ 4.112 por mês. Você também pode. E quando esse dia chegar, quando você ver os dividendos pingando na conta e perceber que o tempo está do seu lado, vai entender que o verdadeiro segredo não é sobre ter dinheiro, é sobre ter liberdade.